Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Aqui serão divulgadas diversas informações acerca do SUS e da atenção primária do município do Rio de Janeiro. Eu sou Luiz Felipe da Silva Pinto e nessa edição de 2025 conversaremos sobre pesquisa qualitativa e saúde coletiva, com uma convidada muito especial, a nossa querida professora Maria Cecília de Souza Minaio, que é pesquisadora emérita da Fiocruz, socióloga brasileira, nascida em Itabira, Minas Gerais. Destacou-se na pesquisa sobre violências e na divulgação e utilização de métodos qualitativos na pesquisa em saúde, né? Quem não se lembra do primeiro livro, né, feito, né, na década de 80, se não me falha a memória, que todos nós utilizamos nos nossos cursos, na nossa formação. Ela fundou também, de maneira pioneira, o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Carelli, CLAVES, no ano de 1988. Entre 1993 e 1997, presidiu a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e desde 96 é editora-chefe e fundadora da revista Ciência e Saúde Coletiva. Em 2008, recebeu o título Doutor Honoris Causa pela Universidade Nacional de Cajamarca, no Peru. Em 2018, de benemérita pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, pela coordenação da pesquisa Missão Prevenir e Proteger, Condições de Vida de Trabalho e Saúde dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao OTIXcast, professora Cecília. Então, a gente queria agora também apresentar a nossa convidada que vai estar entrevistando a professora Cecília Minaio no dia de hoje, a Luana Rocha, que faz parte da equipe de comunicação da revista Ciência e Saúde Coletiva e lidera também o programa Vozes da Saúde Coletiva. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Sua carreira é reconhecida por importantes contribuições ao longo das últimas décadas, né, à saúde coletiva no Brasil e da América Latina também. Quais seriam, em sua avaliação, as principais conquistas pessoais e coletivas alcançadas nesse campo? Olha, a gente nunca sabe o alcance, né? Mas eu diria o seguinte, que as minhas contribuições assim, principais para a saúde coletiva, porque eu tenho contribuições dentro da Fiocruz, mas para a saúde coletiva, foi introduzir na área da saúde coletiva a epistemologia e o método de pesquisa qualitativa, traduzindo para a saúde. Porque esse método, ele é um método desde os anos 1920 que existe, né? Mas eu traduzi, eu trouxe para a área de saúde do Brasil. Um segundo ponto que eu acho que eu tive importância também, não é? É que na medida em que a gente, tudo em grupo, viu? Eu quero dizer aqui que nada eu fiz sozinha. E no CLAVES, a gente começou a aprofundar o tema da violência, né? Eu fui convidada pelo Ministério da Saúde para coordenar a formulação de uma política nacional de redução da morbimortalidade sobre acidentes e violência. Em geral, essas políticas têm um nome muito grande, mas realmente foi isso. Com um grupo muito importante na época de pessoas que trabalhavam com o conceito de causas externas, que é o conceito que era mais usado, e foi um trabalho que foi de 1998 até 2001. E em 2001, quer dizer, a gente teve dificuldades para homologar essa política, mas em 2001 ela foi
chancelada pelo Conselho Nacional de Saúde e homologada pelo Ministro da Saúde. Tá? Um terceiro ponto, que é essa revista, que é uma revista que sempre teve uma vocação de articular a área da saúde coletiva até os limites. Porque é muito difícil você falar. Nós temos contribuições de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos. Multiprofissional, né? Multiprofissional, né? Então, com essa revista, nós abraçamos todas essas áreas na medida em que os artigos tenham relevância e consistência acadêmica. Eu acho assim que esses pontos considero os principais. Cecília, você mencionou na sua fala um pouco dos desafios que você enfrentou, principalmente no período de implementação, né, da revista por si só, né? E eu queria só assim que você traçasse de repente um paralelo da diferença que você encara os desafios da época da fundação e da implementação da revista, da consolidação da revista como essa referência que é hoje, para os desafios atuais. A gente eu sou a editora-chefe, nós somos 3 editores-chefes, mas eu levo esse geral, que eu nem sei definir o que é, né? Vamos dizer que é o andamento da revista. E hoje, naquela época, a gente começou convidando autores para escrever, né? E sempre, desde o primeiro conselho editorial, foi traçado que a gente seria uma revista temática. Por quê? Era um pouco para a gente diferenciar da revista Saúde Pública e Caderno de Saúde Pública, que já existiam, né? Caderno de Saúde Pública com mais de 30 anos que nós, revista Saúde Pública, acho que 11 anos antes de nós, né? Então, esse fato, ele marcou e marca. Enquanto eu estiver à frente, eu não mudarei isso. Tem muita gente que quer mudar, porque é muito mais simples você receber artigo e publicar. É um processo de trabalho mais simples. O processo de trabalho de você atuar com números temáticos, você tem que pensar determinados conceitos, determinadas... É sempre o desafio, né? É sempre o desafio. Né? Então, hoje... Esse, de fato, é um desafio que permeou todo o tempo, né? Desde o início até hoje é um desafio. Só que eu acho que, antigamente, quando a revista é nova, é aquilo, você acaba lidando muitas vezes com a escassez, porque as pessoas ainda não têm conhecimento da revista e talvez não vão ter tantas submissões como hoje em dia, que você chega a uma inúmera quantidade de arquivos, uma inúmera quantidade de artigos na revista para você lidar e entender o que de fato vai ser publicado, né? Aqui uma observação importante, que é uma revista da Abrasco, né? Porque ela foi criada com esse pensamento, né? Englobar tudo que a Abrasco engloba, na medida do possível, obviamente. Mas a escassez que tinha antes continua com a escassez da Abrasco. Por exemplo, a Abrasco acha que nós gastamos muito. Entendeu? Sendo que a gente sabe que tudo ali é contado e pesado e é muito trabalho. Bastante, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma outra questão, uma outra pergunta importante. Você falou agora há pouco da questão da violência como grande tema central, né, dos seus estudos. Teve algum fato, né, existiu algum fato ou algum contexto social que motivou você e o grupo, né, do Clóvis a se dedicar a esse tema específico quando ele foi criado lá na década de 80? É uma história interessante, porque quem sugeriu a Fiocruz
de abordar o tema da violência, porque, veja bem, causas externas já eram estudadas. Já existia. Já era estudado, né? O tema da violência foi um pesquisador colombiano. Nós tivemos uns 4 ou 5 pesquisadores colombianos que vieram para cá, porque eram da área de medicina e perseguidos pelo narcotráfico lá da Colômbia. Então, na época, o Aroca era o presidente, ele abraçou essas pessoas, né? E aí ele ficou insistindo com o Aroca que a área da saúde precisava tomar esse tema, entendeu? E aí eles me chamaram e falaram o seguinte: tem esse tema aqui, só uma pessoa que a gente acha que pode levar esse tema para frente é você. Eu falei, gente, mas de violência não entendo absolutamente nada. Eu entendo as que eu vejo na televisão, que eu leio no jornal, mas não como objeto de pesquisa, né? E aí tem 3 pessoas que eu preciso mencionar: Simone, Ednilza e Otávio. Lembro do Otávio, saudoso Otávio, né? Saudoso Otávio. Departamento de Ciências Sociais da ESP. Então, eles 3 comigo, nós começamos, eu disse, eu só sei começar fazendo pesquisa. Então, nós entendemos que o campo, naquela época, no estado do Rio, a área que tinha as maiores taxas de homicídio, porque homicídio é um indicador de violência, né, principal. Então, a maior taxa de homicídio era o município de Duque de Caxias. Nós começamos a estudar o município de Duque de Caxias. E foi com o estudo e com a pesquisa que a gente foi construindo, né? E o Claves hoje não tem tamanho também, né? Não de pessoas, que também são poucas, sempre escassez, mas com os compromissos, com a política. Sim. E do alcance, né? Do alcance grandioso que foi conquistando. E assim, Cecília, ainda à luz desse tópico da violência, eu ia te perguntar como que você enxerga o papel das políticas públicas, né? Porque assim como a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem o Estatuto do Desarmamento, como é que você acha que essas políticas públicas estão hoje? Como que está essa articulação? Olha, eu acho assim, primeiro uma observação. No Brasil, o Brasil é ótimo de escrever no papel, né? Então, por exemplo, o caso da Maria da Penha foi uma situação que comoveu não só o pessoal do Ceará, mas como o país. E aí veio essa ideia de construir uma política voltada contra a violência contra a mulher, e se deu esse nome, né? Mais recentemente, a gente tem a política do feminicídio, né? Que aí já vai num problema certeiro que é muito grave no país. Então, eu acho que essas políticas são importantes. Agora, o alcance delas depende muito de quem está à frente. E aí entra o indivíduo e a sociedade. A gente não pode esquecer isso, de quem está levando esse processo à frente. Sim. Entendeu? E hoje, né, quando às vezes eu ouço na televisão, subiu não sei quantos por cento os homicídios. Eu não sei se subiu tantos por cento os homicídios, ou as pessoas estão, feminicídio, ou as pessoas estão mais conscientes. E registrando mais, estão registrando mais. Violência contra a mulher, também subiu tanto. Então, hoje, apesar de tudo, essas políticas vão criando uma consciência na sociedade, que não é total,
é sempre incompleto. Por isso, o trabalho da saúde é um trabalho cotidiano, resistente e persistente. Agora, voltando àquela temática das metodologias qualitativas, né? Que é uma das abordagens, um dos recortes que você escolheu para a sua carreira. Quais são os principais desafios e os principais aprendizados que a gente pode dizer que existiriam na sua perspectiva? Olha, o termo forte da pesquisa qualitativa é compreender, né? Então, eu nunca fiz oposição nenhuma às pesquisas quantitativas, mas eu sei distinguir. As pesquisas quantitativas, por mais aprofundadas que elas sejam, elas trazem uma dimensão, elas trazem uma magnitude dos fenômenos que nós precisamos ter. Tem até o artigo com o professor Odécio, né? Na década de 90, não é isso? Um artigo clássico, né? Bem interessante para aquela época, né? Sabe, e que tinha a briga, né? Qual e quanto, como é que... Aquele artigo foi de uma aula que nós dois demos. Maravilha! Aí os alunos ficaram tão empolgados que o Coimbra falou, isso tem que virar um artigo. Caramba. E aí nós nos sentamos os dois. Então eu nunca trabalhei com uma oposição de assim, o qualitativo é bom, o quantitativo é ruim. Eu sou incompetente em quantitativo, tá? Isso fica muito claro. Mas o qualitativo, o grande desafio é você trabalhar um determinado tema num espaço com menos pessoas, tá? E a partir dessas pessoas, vamos imaginar, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu vou avaliar qualitativamente um centro de saúde. Pronto, um ótimo exemplo. Né? Sim. Quem está lá? Tem médico, enfermeira, gestor, diretor, a pessoa da portaria. E os usuários. Os pacientes, os usuários. Sim. Né? Então, a pesquisa qualitativa, ela tem que ter essa abrangência. Ela tem que ouvir todos, tá? Porque a teoria que ela leva, porque conhece, porque leu, porque isso, que aquilo, ajuda, mas o foco principal é na fala das pessoas. E nessa fala, você compreender a articulação entre elas e as divergências entre elas. E aí, como? Isso, no meu caso, sempre trabalhei numa linha de pesquisa estratégica, quer dizer, para que isso sirva para melhorar alguma coisa, não só para compreender, para mim, né? Então, sempre meus trabalhos terminam com alguma proposta, com uma questão nesse sentido, né? Mas eu gostaria que isso ficasse frisado. A ideia é compreender o que está acontecendo naquele lugar. Por que esse é melhor do que aquele? Né? Comparar também. E você, Cecília, que é essa referência, né, nesse estudo qualitativo, como que você enxerga hoje os jovens estudantes que estão adentrando nesse universo? O que seriam, assim, os principais desafios ou equívocos que às vezes eles possam estar cometendo, né, nesse método? Eu agradeço muito essa presença, essa vontade de aprender, né? E sempre eles dizem, puxa, é melhor que nos livros, embora eu sempre tenha o cuidado de escrever para ser lida, entendeu? E para quem não sabe, desculpa te cortar, mas para quem não sabe, né, acho que quem estiver assistindo, a Cecília, ela é uma referência muito grande para os jovens estudantes. O seu livro, principalmente nessa questão da metodologia
ele tem inspirado e ido assim, sempre mencionado de ponta a ponta do nosso país. Então, a gente que precisa, os jovens que precisam te agradecer. Aquele livrinho, né? Aquele livrinho. O Pesquisa Social, aquele pequenininho. Quase um pocket, né? Quase um livro. Mas ele é bem a síntese mesmo. Agora, mas espera, eu não te respondi. Sim. Não respondi a ela. O desafio maior da pesquisa qualitativa é achar que a fala do sujeito é a verdade. Parece contraditório fazer isso e eu não quero complicar muito. Mas o que eu quero dizer é que a fala que a gente ouve é um material de trabalho. Perfeito. É um material para ser analisado. Tá? E nesse material está o principal. Tá? Agora, como equilibrar, né, todo esse rigor da academia, né, esse rigor acadêmico com um compromisso social e político? Como é que a gente consegue fazer esse diálogo aí? Olha, eu não sei. Para mim, política está até no cozinhar, tá? Está em tudo que a gente faz. Então, um compromisso político, para mim, tá? É contribuir para aprimorar a saúde coletiva no país, para aprimorar o SUS. Esse é o meu compromisso político. Então, ao mesmo tempo, eu estou sempre estudando o impacto que as políticas têm na realidade social, né? Então, essas coisas, para mim, elas estão tão imbricadas que eu não consigo separar, tá? E assim, Cecília, eu acho que é impossível a gente pensar em saúde só na questão numérica, protocolar, diagnóstico, enfim. Eu acho que é impossível pensar na saúde sem olhar para o lado humano, sem olhar para os diálogos, sem olhar para a escuta aberta, sem olhar para as políticas públicas, sem olhar para os contextos sociais, econômicos e tudo que está por trás, né? E eu queria assim, que você falasse um pouco de como é colocar esse lado humano, esse afeto por trás de um trabalho que é técnico, que é científico. Sim, a pesquisa qualitativa, assim como a antropologia, né? Ela trabalha com o ser humano, com a capacidade do ser humano de definir sua situação. Entendeu? Esse é um conceito fundamental de um grande pesquisador da área de saúde coletiva, Schultz, em que ele coloca isso. E Schultz, enfim, vários outros pesquisadores trazem. Não é que eu tenha que injetar o humano nisso, o humano está nisso, porque eu trabalho com isso. Esse é o material, entendeu? Isso não é muito assim. As pessoas que gostam de uma ciência muito neutra não aceitam muito isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa: se eu vou ouvir as pessoas, quanto mais eu conseguir ouvir e tirar delas o que eu estou querendo analisar e trabalhar, mais eu tenho possibilidade de construir uma análise qualitativa. Não é o contrário, não é? Não é aquela ideia do pesquisador neutro que pega os dados, olha para eles e analisa, que é válido, eu repito, isso é válido. Isso pode se somar, mas são duas coisas diferentes. Tem um filósofo chamado Kant. Quase ninguém conhece, né? Ninguém conhece. E o Kant fala uma coisa fundamental naquela... Ai, mas eu esqueci o nome do texto, vocês desculpam, minha cabeça também já está um pouco cansada. Mas ele tem um texto em que ele diz o seguinte: todo objeto, vou falar da caneca, tem uma dimensão e uma profundidade. Tá? Então,
O que a pesquisa quantitativa faz? Ela busca a dimensão. O que a pesquisa qualitativa faz? Busca a intensidade. E ele diz o seguinte: a compreensão do objeto está na união dessas duas coisas. Eu falo isso no Desafio do Conhecimento. Acho que não falo no livrinho, não, porque o livrinho é mais para graduação, né? E em relação a temas emergentes, né? A gente tem... o que a senhora considera que seriam assim, os novos temas que poderiam estar surgindo para os próximos anos, né? Falou um pouco do feminicídio, que não é uma coisa tão antiga, né? Uma coisa mais recente, mas quais seriam os temas assim? Eu acho que tem uma pauta atual, né? Que é a pauta que está sendo muito colocada de lado, esquecido, ninguém fala, que é a pauta da diversidade. A humanidade é diversa, né? Outra pauta, eu acho assim, tudo o que existe numa sociedade é passível de pesquisa e pesquisa qualitativa, né? O uso das tecnologias, como esse uso das tecnologias alcançam as pessoas, né? Então, nós falávamos dos jovens, né? As crianças, então, adolescentes. as crianças, adolescentes, todas essas pessoas, elas são, ao mesmo tempo, objetos sujeitos de pesquisa, porque elas contribuem, não é? Outras questões que eu acho que ficam muito esquecidas. Eu tenho me dedicado bastante, por exemplo, à questão do envelhecimento e o envelhecimento com dependência, né? Porque a gente tem que trabalhar muito para as pessoas ficarem velhas e ativas até a morte, né? Eu acho que isso é uma meta da saúde coletiva, né? Mas tem uma parte da população que não consegue isso. E essa parte precisa não só de pesquisa, precisa de pesquisas que levem a questões concretas de cuidado, de como cuidar, de como os SUS atingir e trabalhar, etc. Eu costumo dizer que a grande novidade do século XXI é o envelhecimento. São os velhos, né? Sim. Só para você ter ideia que do censo de 2010 para de 22, a população idosa cresceu 47%. Caramba. É bastante. Eu queria só pegar um gancho numa coisinha, voltando só um pouquinho no que você falou sobre a questão da tecnologia, né, desse tema. Eu acho que a tecnologia traz consigo uma outra questão importante, que é a desinformação, que são as fake news, né? E como que você acha, Cecília, que a saúde coletiva hoje lida com esses tópicos no contexto que a gente está vivendo? Olha, o que eu diria é que pesquisas estão sendo feitas, tá? Eu mesmo orientei uma aluna, e eu não sou dessa área, mas ajudei, né? Que trabalhou na Fiocruz na época da Covid. Sim. Com as fake news. Ela criou, nós criamos, mas eu falo ela, porque na verdade ela que é expert. Ela criou um aplicativo para perguntas e assim, foi uma multidão de perguntas na Fiocruz. Nós acabamos de escrever um artigo sobre isso, é o último que ela está escrevendo, ela fez pós-doc comigo, sobre quais são as grandes questões que as fake news abrangem e trazem na área da saúde, né? Mas eu acho que, além disso, a gente tem que ir nas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu ajudei como é que ele chama, meu Deus, uma pessoa que foi secretário de saúde, que é lá do Ceará, do interior do Ceará. O Dorico, não? Não, é outro, sabia que sem falar o Dorico.
mas eu ajudei. Ele é secretário de saúde num município pequeno. Município pequeno. E aí o que ele fez? Ele entrevistou todos os idosos para ver se tinham vacinado na época da Covid. Tá? E descobriu que 123 não aceitaram vacina. Não eles com a família e etc. Né? Então, eles foram entrevistar esses 123 do porquê. Entendeu? E aí são coisas muito profundas que, às vezes, a gente não pode rotular fake news. O Bolsonaro falou isso, falou aquilo. Né? A família tem medo de dar vacina no idoso e ele morrer. E coisas assim. São várias questões. Por isso, eu volto na tecla do qualitativo. Entendeu? Não é que ele vai substituir. Essa pessoa fez um estudo de todos, mas privilegiado. Perfeito, os motivos, né? E em relação a alguma área, alguma pesquisa, o que você gostaria de pesquisar ou escrever que ainda não teve chance? Olha, a última pesquisa que eu fiz com a Patrícia Constantino, e que inclusive também preciso deixar claro, participação, assim, ela é maravilhosa em trabalho de campo, foi com os idosos na prisão. Por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa sobre as prisões do Rio de Janeiro e descobrimos que tinha vários idosos, 600 e tantos idosos na prisão, entendeu? E que entre mulheres e homens, óbvio, 35 mulheres, o resto todo homem. Só uma curiosidade, essa população idosa nas prisões, você acredita que são pessoas que entraram jovens e envelheceram na prisão? Ou são pessoas que realmente cometeram crime e foram presas já idosas? Curiosidade. Tem de tudo. No livro que a gente publicou, tem uma pessoa muito amiga do Ministério Público que apoiou, trabalhou conosco e tal, e eu pedi a ele, porque a gente não tem acesso a isso, para ir nos prontuários do Ministério Público. E ele descobriu várias coisas, várias entradas, pessoas que entram, saem, voltam, pessoas que estão lá há muito tempo nem querem sair. Tá? Caramba. Pessoas que entraram depois. Mas o mais importante, por isso que eu estou falando isso, porque aí tem uma coisa que eu quero pesquisar, é que a maioria dos casos dos idosos presos é por abuso sexual. Estupro ou abuso sexual de criança e adolescente. E assim, aí fui ler a literatura internacional. A mesma coisa. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Só que todo mundo conta o dado. Mas não conta o que está por trás desse dado. Não houve. E eu fico querendo, será que um dia eu consigo um psicanalista que me ajude a entender isso? Por que essa pessoa chega a esse ponto? Não é? As pessoas que nós entrevistamos, tem uns que choram de arrependido. Entendeu? Pois é. Mas encontramos 12 pessoas de 88 anos. Já pensou o que é isso? Nossa. Inclusive, encontramos o Piruinha, que já tinha 91 anos, só que morreu agora, né? Estava preso. E pela lei penal, a partir dos 70 anos, o sistema pode soltar a pessoa para cumprir a sua pena em casa. Mas isso não é feito. Não é feito. Né? Outra coisa, todo o Estatuto do Idoso, ele serve para todo mundo,
serve para os idosos presos também, né? Então, o que nós conseguimos? Quando eu falo de pesquisa estratégica, nós conseguimos convencer o Ministério Público de, junto com a SEAP, separar 2 prisões só para os idosos, para ter rampa, para ter atenção, porque muitos não conseguem andar. Ainda sugerimos que eles formassem presos de bom comportamento para dar atendimento cotidiano, esse cuidado que a gente tem que tratar com o cuidador, né? E eles acolherem. Que legal. Caramba. Entendeu? Então, a gente está agora com a grande pesquisa do CLAVES, que é o estudo das condições de saúde da população prisional do país todo, né? E quando acabar essa pesquisa, meu mote, se eu estiver viva, é lançar esse grupo. E assim, infelizmente nosso tempo está acabando, porque se a gente pudesse, a gente ia ficar um tempão aqui ouvindo Cecília e todas as suas histórias. Mas assim, enquanto a gente se encaminha para esse fim, eu queria te perguntar, Cecília, perguntar não, acho que pedir para você deixar uma mensagem para os jovens que estão se aventurando nesse universo da saúde coletiva, essas novas gerações que vão perpetuar, né, todo esse conhecimento que você tem nos trazido. Olha, minha mensagem é uma mensagem de muita esperança. Eu acho que em qualquer situação, os jovens são os adultos de amanhã, né? E que eles se aprofundem, sobretudo os que estudam, os que têm possibilidade, que se aprofundem o seu conhecimento. Tratem a área, sobretudo os que fazem parte desse contexto, das disciplinas, das 9 disciplinas da área da saúde, que tratem esse tema com o carinho que as pessoas merecem. Porque de tudo que eu já estudei na minha vida, 2 temas são os mais importantes: a vida e a morte. E a saúde abrange os 2. Então, é com esse tipo de seriedade. Eu sei que muita gente pega medicina por motivos econômicos, por outros motivos, né? Mas, pelo menos, aqueles que têm algum ideal na vida, que pensem na saúde como um bem maior da sociedade. Poxa, então nós estamos caminhando para o final. Queria agradecer a professora Cecília Minay por participar do nosso OTICScast. Agradecemos também a todos aqueles que estão acompanhando nossos conteúdos. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @OTICSRio_2021 no Instagram, e se inscrever no nosso canal do YouTube, @OTICScast. Tchau e até a próxima.